Glória seja dada ao nome do Senhor. Estar na casa de Deus é um prazer, é uma alegria. Abra comigo a sua Bíblia. Primeiramente, no livro de Romanos 13, 11. E depois, em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Romanos 13, versículo 11. A perícope do texto diz: o dia está próximo. Mas a mensagem de hoje, ela não vai ser sobre o dia que está próximo, porque isso você já sabe. E isso todo crente já deve ser ciente da vinda do seu Senhor. O que nós vamos falar hoje é aquilo que Deus já tem te dado para prosseguir na caminhada. É aquilo que Deus já te tem oferecido para você concluir com êxito a sua missão. Amém? Capítulo 13, versículo 11 diz: e digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a vossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Amém? Efésios 6, versículo 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Só para a gente não perder essa linha, versículo 14: portanto fique firme, cingindo-se da verdade, e vestindo-se a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com a qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vemos Paulo falando aos irmãos: você já conhece o tempo, já é hora de despertar. Não que eles não sejam crentes, não que eles já não estão na caminhada, mas Paulo está dando uma atenção a eles, um entendimento a eles. Desperta do sono, porque a nossa salvação está mais próximo do que antes quando cremos. Ou seja, Paulo está querendo que eles avançassem um pouco mais. Paulo não queria que eles ficassem parados. O tempo está próximo, muita coisa nós precisamos fazer. E aí, ele traz uma palavra. No verso final do versículo 12: revistamo-nos das armas
da luz. Amém? Lá em Efésios todo mundo conhece as armaduras de Deus. É interessante que Paulo está falando sobre as armaduras de Deus e ele começa a falar a palavra de Deus, a oração, e é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Orem, olha só, orem todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isso vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Nós vemos claramente Paulo exortando para que eles estivessem em comunhão com Deus, em intercessão pelos santos, intercedendo pela sua vida, para permanecer firme na caminhada. Nós vamos adentrar aqui no Velho Testamento. Nós vamos analisar a vida de Josué e a vida de Moisés. Porque quando Deus chama Moisés, Deus dá uma missão para ele muito grande. Ele, no princípio, teme, não quer aceitar a missão, e Deus insiste com ele. E de repente Deus pergunta para ele: o que você tem na tua mão? Ele diz: um bordão, um cajado. E esse bordão, esse cajado marcou o ministério de Moisés. Nós vamos ver na Bíblia que com esse bordão Deus usou ele para mostrar milagres, fazer milagres, abriu o mar, fez água da rocha sair. Com este bordão, os amalequitas vieram guerrear contra eles no caminho. E aí, Moisés fala para Josué. É a primeira vez que Josué é mencionado na Bíblia, lá em Êxodo 17. Moisés fala para Josué: olha, vai, chama uns para a guerra e eu vou subir ao monte. Aí ele subiu com Ur e Arão. E ele disse: e eu vou estar com o bordão de Deus na minha mão. Então o bordão, ele traz um significado muito grande, tanto da autoridade que Deus estava dando para ele, mas como também obediência a Deus. Porque é um homem que estava sobre a palavra de Deus, aquilo que Deus falava, ele fazia. É claro que já quase no fim da caminhada, o povo irritou ele e acabou não entendendo, não escutando aquilo que Deus tinha falado. Fale a rocha! E ele foi lá novamente e quis fazer como da primeira vez, que ele tinha batido com um bordão na rocha e tinha ferido. E Deus tinha falado para ele: olha, fale a rocha. E ele, desatento, feriu a rocha com o bordão. Por isso que nós temos que estar atentos àquilo que Deus está falando. Amém? Quantas vezes Deus não está falando conosco e nós estamos desatentos? Nesse episódio, nós vemos que ele chegou ao monte, enquanto as mãos dele estavam estendidas, vitória para Israel. Mas toda vez que a mão dele se abaixava, os amalequitas venciam. Aí o Arão pegaram uma pedra, sentaram ele, estenderam a mão dele, e ali ele permaneceu até o outro dia, e Deus deu vitória. E aí Deus manda Moisés escrever a história. Olha, escreva isso e faça repetir isso a Josué. Quando eu vejo esse versículo, Deus falando, faça repetir isso a Josué, eu vejo, Deus já sabia de toda a história, porque nós sabemos muito bem que Deus já tem tudo pronto, planejado para frente. Deus já conhecia o coração de Josué e Deus já estava definindo ele para o seu destino. Faça repetir isso a Josué, porque a geração de vocês vai ter guerra do Senhor contra os amalequitas.
E ali eles declararam: o Senhor é a minha bandeira. Porque é Deus que dá vitória para nós no meio das guerras, não é a nossa força, amém? Não é por nós mesmos, é Deus que peleja. Se a gente for pelos nossos próprios merecimentos, irmão, a gente falha, a gente fracassa. Mas quando vem de Deus, o poder de Deus, Deus dá vitória, amém? Comentando sobre isso aqui, eu já dou meu testemunho aqui, estava com uma batalha nessas semanas, o culto de sexta-feira passado, retrasado, né? Deus usa o pastor Felipe, viu uma bandeira na minha mão. Quando foi na semana seguinte, eu vi essa bandeira mesmo. Amém? Deus abatendo a fúria do inimigo e me garantindo a vitória. Por quê? Aí você pergunta, mas por quê? Oração. Amém? Porque quando você apresenta tudo em oração, está diante de Deus. Eu não posso, mas tu pode. Eu não tenho força, mas tu tem força. Amém? E depois, irmãos, eu vejo que Josué não se contentou só de estar na guerra. Talvez Josué tivesse assim um pensamento assim: poxa, eu gostaria de estar lá em cima também, segurando a mão de Moisés. Mas calma, tudo há um tempo para a sua vida. Uma hora você está intercedendo, outra hora você está guerreando. E Josué, estou aqui com Josué aqui na cabeça, né? Em Êxodo, no capítulo 25, Deus vai fazer uma aliança com Israel. Capítulo 24, Deus disse a Moisés: subam para junto do Senhor, você, Arão, Nadab, Abiú e os 70 anciões. E eles adoraram de longe. Mas chegou um determinado momento em que Moisés, no versículo 13 desse capítulo 24 de Êxodo, Moisés se prepara com o seu auxiliar, quem? Josué. E aí no versículo 14, disse aos anciões: espere aqui até que voltemos junto para vocês, eis que Arão e Ur, Arão e Ur, aqueles que estavam com Moisés lá atrás. Olha só, ficam com vocês, quem tiver alguma questão deve se dirigir a eles. Então é o momento que eles se separam. Os anciões, Arão, todos os cabeças ficaram ali. Agora é Moisés e Josué. Só que aquilo que Deus tem com Moisés, Deus não tem com Josué ali naquele momento. Deus tem uma coisa ali com Moisés. E somente ele vai subir ao topo. Josué vai ficar ali meio monte. Mas veja só, ele teve a honra, o prazer de estar mais próximo da presença de Deus. Quantos estão entendendo isso aqui? Amém? Presença, comunhão, amém? Oração. Deus estava preparando esse homem. Deus estava preparando o coração dele para muitas coisas que viriam. Mais adiante nós vamos ver que o povo pecou, idolatria tomou de conta lá embaixo. Arão não fez nada, só ajudou, né? E aí Moisés vem com as tábuas do próprio dedo de Deus tinha feito, as tábuas da lei. Ele se aborrece novamente, joga ali a obra de Deus no chão. Não destrua a obra de Deus que Deus tem colocado na sua mão. Amém? Olha só, esteja atento àquilo que Deus está falando com você. Esteja atento para não destruir aquilo que Deus tem colocado na sua mão. Amém? E outra coisa, tenha cuidado, que aquilo que, a autoridade que Deus colocou na tua mão é com você. É com você.
estou aqui, pastor, aqui nesse templo há 3 anos, e vocês não imaginam quantas batalhas a gente já passou aqui. Talvez até imaginem, né? Porque é muita luta ser pastor, estar à frente de um trabalho, porque você não carrega só os seus problemas, você carrega um problema de um montão, não é isso? Moisés, até um certo momento da sua caminhada, ele estava exausto e diz assim: Senhor, ele diz, por que eu assumo só eu esse problema todo? Aí Deus diz, não, chama 70. E aí eles vão distribuir essa missão com você. Então, um certo momento, orando, disse assim: Senhor, tanta luta, tanta batalha. Se o Senhor quiser que outro venha aqui à frente, Deus usa o seu servo aqui. E diz, eu escolhi você, eu te conheço. O negócio é com você, irmão. Não é com outro. Se Deus escolheu a irmã Miriam, amém, a irmã Bernadette, a irmã Sildenice, a irmã Edilene, é com ela a obra, amém? Se Deus tem uma obra na sua vida para fazer com missão com jovens ali, irmã Paula, amém? Irmão Samuel ali, é com vocês. Porque Deus escolheu vocês, Deus deu a força, o entendimento, a sabedoria para fazer a sua obra. Josué fica ali. No momento quando o povo estava se corrompendo ali, Josué escuta, estou ouvindo um alarido. Ele pensava que era guerra. Moisés, isso não é alarido nem de quem está sendo vencido e nem de quem venceu, é de quem está dançando, é de quem está cantando. O povo já tinha se corrompido. Eles descem ali, resolvem o que tem que resolver, Deus dá ordem. Mas aí Deus diz assim, olha, eu vou mandar um anjo diante de vocês, para que eu não vá diante de vocês e vos consuma, porque o povo é teimoso. Olha só, irmão, o povo é teimoso. E Deus falou com eles e Moisés intercedeu. Moisés orou, intercedeu por eles. Aí quando chega aqui, no versículo 33, depois de Moisés ter intercedido pelo povo, no versículo 7, nos diz que Moisés costumava pegar a tenda e armar para si fora, longe do arraial. E Moisés chamava aquela tenda de tenda do encontro. Tenda do encontro. E diz o texto, todo aquele que buscava o Senhor saía da tenda para a tenda do encontro. Mas o que é mais interessante, irmão, é que no versículo 11, no final, depois que Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, filho de Nun, não se afastava da tenda. Perceba só, Josué está em busca de comunhão com Deus. O povo saía das suas tendas e ficava em pé nas suas tendas, olhando, acompanhando Moisés, né, até ele ir à tenda do encontro. Quando Moisés entrava, a nuvem descia. E Deus falava face a face com Moisés, como um amigo, diz o texto. E quando ele saía da tenda do encontro, Josué estava lá. Josué estava na posição. Josué estava na brecha. Agora veja bem, nós estamos falando de uma intimidade de Moisés com Deus. Nós vemos que depois que Deus renova a aliança, Deus manda que Moisés faça novamente as pedras. Olha, você quebrou as pedras, agora é você que vai fazer. Mas ele teve uma experiência maravilhosa com Deus. Quando ele desce do monte, a face dele resplandece.
E aí chega um determinado momento da caminhada, que depois já de concluído tudo aquilo que Moisés tinha a fazer, Deus anuncia que ele deveria passar o cajado, que ele deveria passar a missão. E Deus diz, olha, chama a Josué, a quem tem o Espírito, apresente ele diante dos sacerdotes. Então aquele homem que estava em guerra, que era o comandante de guerra de Moisés, agora está assumindo duas posições. Agora tanto chefe como guerreiro, porque a chamada de Josué é específica. Guerra, guerra. Quando o anjo do Senhor aparece para Josué, o anjo do Senhor aparece com uma espada desembainhada. Estava próximo ali das colinas de Jericó. O povo estava na Páscoa festejando, mas ali Josué se levanta, chega próximo de Jericó para dar uma olhada, e ali olha os céus, né? E de repente vê um homem próximo dele. Ele pergunta, você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele diz, nenhum dos dois, eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Ele teve um encontro ali com Deus, e a palavra do anjo, o significado da espada, mostra muito bem a missão a qual Deus tinha para Josué: guerrear, pelejar mesmo. Se Deus tem te chamado para guerrear, para pelejar, então te levanta. Determinado momento, quando ele estava para entrar em guerra contra a cidade de Ai, o Senhor traz uma palavra para ele: estende a lança que tu tens na tua mão contra a cidade. Ora, Josué sabia muito bem o que isso significava. Agora eu acho que ele se lembrou de quando Moisés estendeu o bordão lá no monte, na guerra contra os amalequitas. Josué só deixou que a lança abaixasse depois que a cidade toda tivesse sido conquistada. Quando ele viu que toda a cidade foi conquistada, aí sim ele abaixou a lança. Porque para Moisés deu o cajado, mas para Josué Deus estava dando lança, guerra, para conquistar a terra da promessa para Israel. Deus fez uma promessa para você, saiba que Deus vai pelejar pela sua vida. Se Deus está dando ordem para você, Deus vai pelejar pela sua vida. Agora veja, Josué agora está em contato direto com Deus. É um homem que já vivido, ele sabe exatamente o valor daquilo que ele deve preservar, da oração com Deus, do contato com Deus, da palavra de Deus. Na terra, Josué pega a palavra do Senhor, faz uma réplica da lei, exatamente da forma como Moisés havia feito. Então ele replica novamente. Então Josué estava seguindo aquilo que Deus estava ordenando, observando a palavra. Lá em Josué, capítulo 1, nos faz lembrar quando Josué estava ali na tenda do encontro, buscando a presença de Deus, querendo comunhão com Deus. Deus chega com Josué, faz a chamada para a vida dele. Capítulo 1, versículo 2: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra em que eu vou dar aos filhos de Israel. Agora, versículo 5: ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei, porque estava na presença, estava na brecha, estava buscando, estava ali no monte, estava na guerra, mas também estava atento àquilo que Deus queria fazer pelo seu povo. Você está pronto? Então nós vemos Paulo chegando e diz: olha, desperta você, porque o tempo
tempo está mais próximo. Revista-se. Deus já te deu. Deus já te deu as armas. Deus já te deu o entendimento. Deus já te deu a visão. Agora desperta. É necessário algumas vezes sair da caverna. O que tu fazes aí na caverna? O que vocês fazem aí na caverna? Amém? Elias estava na caverna. Davi estava na caverna. Mas Davi entendia e sabia e confiava no Senhor. Semana passada nós lemos aqui um salmo quando Davi estava na caverna. Mas na caverna ele faz um cântico maravilhoso. Ele faz um cântico de confiança no Senhor. Ele faz um cântico que nos mostra que Deus estava cuidando de todas as coisas. Então tenha certeza que com a armadura que Deus já te deu, com as armas que Deus já te deu, exatamente está agora no ponto de você levantar a sua arma. Você tem o que? Oração aí? Tem oração? Ora. Tem intercessão? Interceda. Tem palavra? Use a palavra. Tem unção? Seja usada na unção. Amém? Tem ministério de ensino? Seja usado no ministério de ensino. Amém? Porque Deus já te deu isso, meu irmão. Não te detenhas. Amém? Olha aí, já tem um mídia aqui, né? Já tem um mídia aqui, né? Fique em pé, amado. Glória a Deus. Ore em todo o tempo. Use a espada, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação, que é o entendimento. Você não vai ser enganado. Você não vai ser ludibriado. Porque você sabe exatamente quem você serve. Você sabe exatamente a quem você deve servir. Deus está virado com Israel porque eles se prostraram e adoraram os bezerros. E Deus traz uma palavra a eles: eu sou um Deus zeloso. Quando Ele renova a aliança com Moisés, após a intercessão, após estar ali na tenda, clamando, orando, pedir ali a presença de Deus, a glória de Deus, Deus faz um renovo e diz: eu vou fazer coisa extraordinária, coisa que povo nenhum viu. Você vai ver aquilo que eu vou fazer, coisas extraordinárias. E Deus diz: eu sou um Deus zeloso. Ele diz, por que Ele fala isso? Porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Ele tem ciúmes de você. Ele não quer que você seja dividido com ninguém. Ele não quer que a sua adoração seja para o mundo. Ele não quer que saia da sua boca canções que não sejam para o louvor e adoração do seu nome. Ele não quer que você viva neste mundo de trevas e esteja também na igreja. Não, Ele quer que você esteja servindo com fidelidade ao Senhor. Ele quer que você adore com fidelidade. Deus honra aquele que tem fidelidade no seu coração. Amém? Oremos nessa noite. Deus eterno e glorioso, Pai, muito obrigado por esse momento que aqui passamos na Tua presença, Senhor. Deus, aqui está a Tua palavra, Senhor, aos nossos corações. Deus santo e glorioso, sabemos que vem para nós, Senhor, como cuidado, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos quer, Senhor, na Tua presença. O Senhor já entregou tudo aquilo que precisava nossas vidas, Senhor. E é necessário, Senhor, que nós venhamos nos colocar na posição, para que o Senhor venha fazer, para que o Senhor venha cumprir. Cuida, Senhor, da nossa vida, cuida da nossa mente, cuida, Senhor, do nosso entendimento. Tira, Senhor, a ansiedade, tira o medo, Senhor. Tira, Senhor, coisas que estão atrapalhando, Senhor, a nossa comunhão contigo, a nossa oração de chegar aos céus.
Deus eterno, tira, Senhor, toda amargura e coloca, Senhor, amor, fé, Senhor, bondade. Deus eterno, coloca, Senhor, nos nossos corações, Senhor. Pai amado, a Tua palavra esteja pegada, Senhor, à nossa vida e venhamos viver, Senhor, de acordo com o Teu querer. E o Senhor é um Deus zeloso, nós sabemos disso. Deus santo e glorioso, aqui está, Senhor, a vida dos Teus servos, das Tuas servas, a nossa vida, Senhor. Sê conosco, não nos faça andar, não nos faça ir sem a Tua presença, mas estejamos debaixo, Senhor, das Tuas mãos poderosas, o Teu Espírito sobre a nossa vida, nos dando, Senhor, direção, Senhor, como o Senhor mostrava a direção, Senhor, para o Teu povo ali, Senhor, no deserto, com aquela nuvem, Senhor, de glória. Deus eterno e glorioso, provém tudo nas nossas vidas, e garante, Senhor, a vitória, a bandeira da vitória aos Teus servos. Em nome de Jesus, nós oramos nessa noite e Te agradecemos. No nome do Senhor Jesus, receba a sua bênção nessa noite.